nesta nova doutrina que o Martinho Lutero está desenvolvendo, a possibilidade de uma igreja alemã, né, dentro de um território alemão. Então, um dinheiro alemão, um dízimo alemão para uma igreja alemã. Então, certamente, o Martinho Lutero também pôde contar com a ajuda desses príncipes que ficaram do lado dele. Alguns desses príncipes, inclusive, né, protegeram Lutero contra a Inquisição, que queria pegá-lo. Ele, inclusive, chegou até a participar de alguns julgamentos, mas ele não foi queimado, né, como haviam sido John Wycliffe, John Hus, pouco mais de 100 anos antes, porque ele teve aí essa ajuda desses príncipes da Alemanha para ele poder se proteger, ele escrever a sua doutrina, a doutrina dessa nova igreja que estava surgindo, e inclusive traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que era considerado uma heresia, certamente paga com a morte, né? O que eles na época acreditavam. Pois bem, uma outra razão da reforma religiosa também é o apoio da burguesia alemã. E a gente vai perceber isso em vários pontos da Europa, depois que o movimento da reforma religiosa ele vai se concretizando por toda a Europa. A gente vai ver que na Suíça a gente tem um outro reformador, pouco tempo depois, que é João Calvino, né? A gente tem aí a igreja calvinista, também conhecida como igreja puritana. Nós vamos ver a igreja anglicana, que foi fundada pelo rei Henrique VIII na Inglaterra. Enfim, todas essas igrejas evangélicas ou protestantes, como queiram, naquele momento elas estavam representando a necessidade, os anseios de algumas classes sociais. Então a gente não pode pensar que essas reformas foram apenas religiosas, mas a gente tem que colocar essas reformas também como reformas políticas, porque a gente vai perceber que alguns reis ou príncipes vão apoiar essas reformas porque estão interessados em aumentar o seu poder político. A gente vai perceber que elas são reformas também econômicas, porque a gente tem aí a burguesia interessada nessas igrejas, elas têm uma doutrina mais liberal, elas permitem o lucro, já que a Igreja Católica da época, ela acusava as pessoas, o lucro era considerado um crime, né? O empréstimo de dinheiro a juro, que é chamado de usura, também era considerado um crime. Então, essas novas doutrinas religiosas, elas vão vir de encontro aos interesses, aos anseios dessas classes sociais. Nós vamos perceber que dentro da Alemanha também a gente tem alguns populares, principalmente camponeses, que vão se aproveitar daquela situação e vão tentar pegar terras da igreja, que são os camponeses sem terra, e aí a gente vai ter uma outra reforma, né? ou melhor dizendo, uma outra revolta em cima de uma reforma, que é a revolta dos anabatistas, né? Que não tem nada a ver com a igreja batista, inclusive essa revolta dos camponeses, ou revolta de populares, ela foi duramente combatida pelo próprio Martinho Lutero. Então a gente vai perceber isso daí, galera. Mais importante nesse capítulo que fala da reforma é a gente fazer essa ligação entre a reforma religiosa e o conteúdo anterior, que é o renascimento. Como o renascimento traz uma nova proposta de vida, né? O renascimento traz uma nova visão de vida, tudo se encaixa, tudo está contextualizado. O Martinho Lutero, ele não era renascentista, né? O Martinho Lutero, ele era um estudioso da palavra de Deus, ele era um monge, ele era um padre, né? E até que ele tentou realmente reformar a Igreja Católica sem fundar uma outra igreja. Só que, infelizmente, ele não foi ouvido, né? Então acabou surgindo dessa crítica que ele faz 95 teses, 95, eu diria, críticas que o Lutero faz contra a Igreja Católica, que ele coloca pregado na porta da igreja que ele atendia aos fiéis. E daí surge essa nova igreja, né, que é a Igreja Luterana, que existe até hoje em várias partes do mundo, no Brasil também a gente tem. E é interessante vocês observarem aí nesse capítulo as diferenças.
entre a Igreja Católica e essas igrejas que vão surgindo, né, como a Igreja do Lutero, a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista do João Calvino e a Igreja Anglicana do rei Henrique VIII. Lembrando que elas são muito parecidas no ponto de vista de simplificar um pouco os rituais litúrgicos, com exceção aí, principalmente a Igreja Anglicana, ela é um pouquinho parecida com a Igreja Católica. As demais, a ideia é a simplificação do culto a Deus. E também observem, galera, principalmente entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana, que a gente tem uma diferença de sacramentos. Sacramento é aquilo que é sagrado, né, dentro da religião. Então a Igreja Católica, ela manteve os 7 sacramentos. E a Igreja Luterana, fundada pelo Martinho Lutero, e todas as outras igrejas protestantes que vão surgindo a partir dela, elas mantêm apenas 2 sacramentos. Isso é muito interessante vocês darem uma olhada, tá bom? O que é sacramento. E finalmente, depois que vocês entenderem, né, o sentido da reforma religiosa do Martinho Lutero, que vocês vão ver que não era uma reforma apenas religiosa, né? A gente viu que ela também foi uma reforma política, foi uma reforma econômica, enfim. Aí eu queria que vocês dessem uma conferidinha o que a Igreja Católica vai fazer. A Igreja Católica vai ficar de braços cruzados, né, diante dessa situação. A Igreja Católica começa a perder fiéis. Algumas pessoas começam a deixar a igreja, inclusive padres e freiras, e vão acompanhar essa nova doutrina fundada pelo Martinho Lutero, né, na Alemanha e depois em outras partes da Europa. Então o que a igreja faz? Ela faz uma contra-reforma. O que é uma contra-reforma? Ao invés da gente pensar, já que Martinho Lutero reclamou de muitas coisas, a Igreja Católica então ela volta atrás? Pelo contrário, ela vai reafirmar os seus valores, né? Então ela vai reafirmar, por exemplo, os 7 sacramentos, enfim, ela vai reafirmar o celibato clerical, que significa que padres não podem se casar. Enfim, ela reafirma tudo aquilo que o Martinho Lutero diz que não é necessário ao homem para chegar até Deus. Mas a igreja reafirma e ainda cria outros documentos que a gente vai ver que são muito importantes aí também, com o objetivo de reafirmar a fé católica. Nós vamos ver, por exemplo, o Índex, né, que é uma lista de livros proibidos. A igreja diz que toda pessoa que lê ou que possuir aquele livro, ela não terá salvação, como os livros do Martinho Lutero, as 95 teses, por exemplo, né? Livros humanistas, de uma forma geral, eles vão condenar também. E eles vão criar seminários para a formação de padres, já que uma das críticas que se faz à igreja é o fato de que alguns padres entram para a igreja, mas eles não têm formação. Tudo bem? Então a reforma religiosa é muito interessante e ela precisa estar intimamente relacionada ao movimento anterior, tá bom? E uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem para mim, nós só vamos nos falar novamente na semana que vem, e eu gostaria que vocês respondessem essas atividades que o livro propõe, mas vocês as respondessem no caderno. Quando nós retornarmos à aula, se Deus quiser, aí eu vou dar visto em quem fez e a gente vai dividir o complemento. Uma parte é o complemento que já havia sido marcado e a outra eu dou nota nessas atividades que vocês fizeram aí. Tudo bem? Quem tiver dúvida em alguma questão, que eu vou dizer que é para vocês fazerem aqui, pode entrar no privado, a questão da página tal, o número tal, não consegui fazer, e a gente vai se falando ao longo da semana, certo? Então olha só, o livro de vocês, na página 56, precisa ser respondidas as questões, são poucas. Depois, na página 60, somente a questão de número 2, tá? Na página 60, a questão número 2. Aí, na página 65 até 67, 65 até a página 67, vocês vão fazer essas atividades todas para mim, certo? Então, tem a 65, 66 e 67. As questões vão do número 1 até o número 5, não são muitas, todas também para serem respondidas no caderno. Um beijo, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.